Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a entrada da professora Patrícia. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos aguardar apenas mais alguns segundos. A professora Patrícia já apareceu aqui e logo estará conosco para a gente bater esse papo aí. Vamos lá. Vamos ver mais alguns segundos apenas. Tudo bom, Washington, Juliana? Grande Zagonel, tudo certo? Apenas aguardando aqui. Patrícia logo entra conosco. Boa noite, Juliana. Adriana, boa noite, Adriana, tudo bem? Bom vê-los, né? Nesse período de pandemia, é bom que a gente possa interagir, ainda que seja dessa forma. Mas se Deus quiser, tudo está acabando, logo voltamos aí a ter uma rotina mais próxima do normal possível. Tudo bom, Cidiane? Bom te ver. Cassi, Pedro. Fala, Pedrão. Olha só. Minha mãe, tudo bom, minha mãe? Querida. Vamos ver aqui. Acho que a Patrícia está com alguma dificuldade para entrar. Tudo bom, Carol? Vamos ver aqui se por aqui eu consigo chamá-la também. Eu já enviei o convite. Agora sim. Grande Eduardo, tudo bom?
Saudades, amigo. Olha aí, professora Patrícia entrando. Tudo bom? Tudo deu certo, hein? Que bom. Deu certo sim. Muito bom. Legal. Então, Muita gente entrando já aqui, né? Eu vou, primeiramente, né, agradecer por você ter aceitado o convite. A gente já está conversando há bastante tempo para poder fazer esse encontro aqui. Eu vou te apresentar para quem eventualmente não te conheça ainda, né? A gente está transmitindo aqui pela página do escritório. Zagonel está aí mandando um abraço para você. Então, de qualquer maneira, eu vou te apresentar, porque essa nossa live depois ela vai ser postada também no Facebook do escritório, no YouTube do escritório, vai ficar aqui no IGTV. Então, eu digo que eu tenho a honra nesse momento de receber a professora Patrícia Pereira Jorge, grande advogada, atuante no direito de família, mestre em psicologia forense, especialista em direito empresarial, se tornou bacharel em direito pela PUC do Paraná e para muitos poucos, né, eu diria que apenas eu e outras duas pessoas no mundo têm a oportunidade de apresentar a professora Patrícia como minha irmã. Então, a minha irmã Patrícia está aqui hoje comigo para bater esse papo e por isso te agradeço demais, querida, demais. Seja bem-vinda. a gratidão é toda minha, né? Tô até emocionada aqui. Não pago muito para me emocionar, né? Mas de fato estou emocionada por estarmos aqui, meu irmão, dividindo esse espaço, um espaço tão democrático, né? E pela primeira vez, nós dois juntos aí, diante de tantos alunos que foram meus alunos, teus alunos, diante dos nossos respectivos sócios de escritório, advogados com quem tivemos contato e temos contato aí na nossa vida profissional, algumas pessoas da família aí que estão nos prestigiando, né? Nossa mãe, nosso pai, alguns primos queridos. Então é uma satisfação enorme estar aqui. Te agradeço o convite. E, enfim, estou muito feliz. Muito obrigada. Que legal, que legal. Antes da gente entrar propriamente no tema, a gente vai falar aqui sobre violência intrafamiliar no dia de hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo, muita gente entrando aqui, passando, dando um alô para nós. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui. Bem, eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre a minha relação com o direito de família, né? Eu tenho uma relação antiga com o direito de família, eu namoro o direito de família desde a graduação, os meus estágios foram nessa área. Depois nós nos separamos por um tempo, eu fui lá para o direito bancário, para o sistema financeiro da habitação, trabalhei um tempo com isso, mas mesmo nessa época eu pulava uma cerca para o direito de família. Eu dava uma traidinha lá nessa minha vida profissional para dar uma flertada com o direito de família. Então, mesmo nessa época, foi a época que eu acabei fazendo uma especialização em direito empresarial, trabalhei um pouco com isso e tal. E aí, desde 2006, que eu passei a integrar o escritório que eu estou hoje, que é o Lima Ferro e Pilate Advogados. Então, desde 2006, aí há 15 anos que eu me dedico com exclusividade, praticamente com exclusividade, ao direito de família. Há 2 anos, há 3 anos, eu iniciei um mestrado em psicologia forense, já pretendendo ampliar essa minha visão e atuar no direito de família de uma forma mais humanizada, pretendendo olhar para os meus clientes de uma forma mais qualificada, considerando-os aí como seres complexos, como todos nós somos, né? E esse mestrado foi concluído no final do ano passado. E passou realmente a fazer parte aí da minha experiência profissional, né? Mudou o meu olhar profissional com relação ao próprio direito. Em linhas gerais, seria isso aí, sobre minha trajetória. Que legal. Bacana você ter falado do mestrado em psicologia forense
E você citou isso bem no momento que eu percebi aqui que entrou a Cíndia, né? Que fez mestrado contigo também, grande advogada. E bom vê-la aqui, Cíndia. Seja bem-vinda. Patrícia, mas para a gente falar um pouquinho, entrando já no nosso tema aí, né? Violência intrafamiliar, infelizmente um tema que não sai dos noticiários, não sai das discussões, sempre muito em voga, né? Antes de mais nada, como é que a gente poderia conceituar isso, né? Como é que a gente define o que pode ser compreendido como violência intrafamiliar? Eu vou me permitir voltar um pouquinho aqui para falar um pouquinho, né, do que é família, do que nós entendemos como família, para depois a gente conseguir chegar nesse tema que é a violência intrafamiliar propriamente dita. Bem, quando a gente está lá nas aulas de direito de família, né, como é que nós definimos a família? A gente tem a família reconhecidamente, aí, não só pela sociedade, como pelo direito, como um lugar ali profícuo para desenvolvimento amplo dos seus membros, né? Nós hoje vivemos uma época, graças a tudo que já evoluímos, uma época de configurações familiares diversas. A origem dessas famílias não está mais no casamento ou nos laços sanguíneos, mas nós passamos a admitir uma série de formas diferentes, de modalidades, de constituições de famílias aí, todas elas albergadas pelo direito. Então, eu acho que é motivo aí de celebração, né? Esse conceito mais amplo, ele tem aí respaldo na Organização Mundial de Saúde e no Brasil, especialmente, a gente tem aí a família reconhecida ou com origem no casamento, na união estável, e aí a gente estende para as uniões também homoafetivas, a família formada por qualquer dos pais e seus filhos, portanto, a família monoparental. Então, nós temos aí já reconhecidamente várias modalidades de família. Bem, o direito ainda procura delimitar essa família, sendo uma família sob a égide de uma série de princípios que foram consagrados pela Constituição de 88, né? Dos quais eu destaco aqui o princípio da solidariedade familiar, da dignidade da pessoa humana, da paternidade e maternidade responsável, do melhor interesse da criança e do adolescente. Bem, estou dizendo tudo isso para falar o quê? Que isso é o que o direito nos ensina acerca de família em linhas gerais, né? Mas aí a gente vai justamente para o lado da psicologia. A psicologia olha para a família, chamando a atenção da gente, primeiro, para as diversas interações, para os diversos microsistemas que existem na família. Então, nós temos lá a relação, né, ou o microsistema conjugal, no mínimo, o microsistema conjugal, o parental e o fraternal. Já deixa a coisa um pouquinho mais complexa. Além disso, a psicologia olha muito para as diferentes fases pelas quais passa essa família. Então, existe ali uma fase inicial de aquisição, em que o casal se propõe a iniciar uma família, o nascimento dos filhos, os filhos ainda pequenos, depois esses filhos se tornam adolescentes, num outro momento, filhos adultos, até que encaminhamos lá para a fase final, já o casal volta a ficar, né, somente eles ali naquela configuração, já idosos. Digo tudo isso para deixar a questão um pouquinho mais complexa e para que a gente possa perceber que a cada nova fase é necessário que essa família passe por adaptações, repactuação de seus papéis e de suas funções. Então, tudo isso causa na família são elementos estressores dessa família, né? Estou falando dessa família, da família em geral. Bem, além desses fatores estressores, nós temos outros fatores que também são estressores, doenças graves, desemprego, pandemia, divórcios, recasamentos. Bem,
E aí, aquele lugar ideal, né, em que a gente imaginava ali que seria um lugar de profícuo para o desenvolvimento dos membros daquela família, passa a ser também um lugar de dor, um lugar de frustração, um lugar do conflito, e muitas vezes essas situações de conflito evoluem para violência. Existe um autor espanhol, eu já li alguns artigos dele, e que ele diz que a família, ele afirma que a família é dos grupos de pessoas o mais violento dos grupos existentes na Terra. Ele afirma isso e coloca ainda, nos coloca para pensar o quanto isso é paradoxal se nós pensarmos que nós temos capacidade racional, né, e capacidade de questionar as nossas próprias ações, as nossas próprias condutas. Então, de fato, isso passa a ser um fator a ser estudado. Bem, e aí, né, a gente fica pensando, meu Deus, e da onde brota essa violência? Além de todos esses fatores, né? Nós temos, então, só para dar um apanhado geral aqui, fases diferentes, com necessidade de adaptação, diferentes interações entre os membros dessa família. Então, eu destaquei, existem inúmeros estudos aqui acerca da origem da violência na família, mas eu pensei em alguns que eu considero mais importantes aqui. O primeiro deles é aquele que trata uma das causas seria a questão aí de interdependência, uma interdependência exacerbada entre os membros da família. Essa interdependência faz com que os membros da família permaneçam mais fechados, sem muita interação com a família extensa, sem muita interação com outros grupos de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho. E esse é um dos preditores da violência na família. À medida em que essa família ela permanece muito fechada, muito cada um dos seus membros por eles mesmos, sem condições de busca de recursos em outros ambientes, né? Então, passam por todas essas dificuldades, por todos esses estressores e não têm condições de buscar em outros lugares um arrefecimento desse estresse todo. Bem, um outro fator que eu também considero aí importante é o exercício do poder por um único membro da família, subjugando os demais, né? Ou por um ou dois membros da família, subjugando os demais. Poder e violência têm uma relação direta, nós já conversamos sobre isso, depois até quero ouvir tua opinião sobre isso, né? Então, existe alguém que determina tudo, alguém que toma as principais decisões, e outras pessoas que se colocam, ou que são colocadas, em uma situação de inferioridade. Me parece que esse seria um outro preditor importante aí sobre a violência. Bem, e aí tudo está muito interligado, né? Não são fatores que vivem separados aí. Um padrão, o terceiro ponto aí, seria um padrão de interação entre o autor da violência e a vítima da violência, né? Em que esse autor que exerce um poder, ele é também aquele que decide tudo, que tem o poder e que passa a ter um padrão de interação violenta e inquestionável. E a pessoa que se coloca, o membro da família que se coloca na situação de vítima, ou que é colocado, melhor dizendo, na situação de vítima, também passa a não questionar. Bem, ao par de tudo isso, nós temos algumas crenças que corroboram com esse padrão de interação. Por exemplo, que o autor da violência ele não é capaz de autocontrole, ele é uma pessoa com pouca capacidade, com pouco repertório emocional, e aí a família pensa que deve protegê-lo, porque ele é uma pessoa que não consegue se controlar, né? A vítima, a pessoa em situação
de vítima, ela tem uma posição de inferioridade, então também é uma crença. Que questões de família a gente não pode interferir, não pode haver interferência externa, né? A máxima do briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Então, essa é uma máxima que ainda é levada muito a sério por muitas famílias. Uma outra crença de que a família deve se manter unida, custe o que custar, que a família é sagrada, então essa união familiar, ela deve ser mantida pelos membros da família, ainda que exista aí nessa família uma situação de violência que beire aí a insuportabilidade. E eu acho que também, eu acho não, né, os estudos dizem isso, mas o que eu acho foi porque eu destaco isso, uma certa naturalização da violência. Há uma certa permissividade quando a violência acaba por ocorrer na família, né? É natural que na família as pessoas gritem umas com as outras. Uhum. Não é natural que você grite com o teu colega de trabalho, com o advogado que trabalha junto com você no escritório, ou com a secretária. Mas sim é natural que haja, que a família, que entre os membros da família, exista uma certa aí, violência mesmo, né? E que isso tem que ser, e que a gente tem que passar por cima disso, e que isso está ok, né? Que a vítima é natural, é normal que isso aconteça em família, que um irmão bata no outro, que o pai bata na mãe, que a mãe bata nos filhos, que a mãe desqualifique os filhos, pratique violência psicológica, e a coisa vai levando por essa naturalização, que me parece que isso também é algo que vem aí de tempos primórdios e que é muito difícil alterar essa crença, né? Essas crenças todas aí que eu citei. E eu ainda trago um outro elemento que eu considero também bastante importante, que é a palavrinha difícil, intergeracionalidade, falei tão bem hoje aqui no meu ensaio, agora não saiu, da violência, né? Assim como a gente transmite para as próximas gerações hábitos, bons hábitos, a receita do bolo da avó, padrões culturais, padrões religiosos, espirituais, há também a transmissão desse padrão de violência de uma geração para outra. E esse padrão, ele é transmitido não só pelos agressores, então se eu tive um bisavô agressor, um vô, um pai, e aí eu também sou agressor, como também da própria vítima, né? A vítima também transmite para as próximas gerações esse papel de vítima, que os relacionamentos abusivos, eles podem coexistir, eles podem permanecer e ainda assim se viver. E que devem né? ser aceitos. E devem ser aceitos, exatamente, exatamente. Nesse ponto aqui, eu gosto sempre de fazer um gancho, mudando um pouquinho aqui de saco para mala, sobre o quão é importante, e isso eu trago da minha vivência, não achei isso em nenhum estudo até hoje, o quão é importante você trazer essa consciência para uma família que vive uma situação de violência, desse fator geracional, né? Dessa transmissão de uma geração por outra. Eu já atendi mulheres vítimas de violência e que para elas estava tudo bem, aparentemente, né? Então, lá na nossa conversa, eu pergunto, então, como é que é? Acontece violência física? Não, até não acontece muito, porque ele é uma boa pessoa, não deixa faltar nada dentro de casa. De vez em quando bebe um pouquinho mais, mas isso assim, umas 2 vezes por mês ele me bate. Grave. Aí quando você... Grave. Exato. Grave, né? É a naturalização, é o padrão que está ali instalado. Aí quando você pensa, ou chama a pessoa para pensar, você já parou para pensar que esse padrão de relacionamento é o padrão de relacionamento que a tua filha de 9, 10, 11 anos está assistindo ao longo da vida e que existe uma tendência dela pensar e dela acreditar que relacionamento entre homem e mulher é isso e que tudo bem,
né, que ela viva isso daqui a um tempo, é neste momento que muitas mulheres têm a ficha caída, né? Quando elas percebem que elas não querem isso para a filha. É verdade. Com elas tudo bem, mas transmitir não. A Letícia até aqui, a Letícia Bons, né, está nos assistindo aqui. Boa noite, Letícia. Ela até perguntou sobre a existência ou não de investigação sobre as origens desses comportamentos violentos, né? Então, é interessante, até eu estou aqui pensando justamente no mestrado de Psicologia Forense, né? Que você também fez, e de quantas pesquisas são desenvolvidas nesse sentido e que, de uma certa maneira, vão explicar essa intergeracionalidade da violência, esse ciclo, né, que, se eu não estou enganado, foi a Andréa que também comentou aqui, a Andréa Oliveira comentou aqui, que é muito difícil de ser quebrado, né? Muito difícil de interromper esse ciclo, porque é uma violência que se instala, e uma coisa que me chamou a atenção, dentro do que você, citando aí o autor espanhol, diz que é um dos grupos mais violentos que existe na sociedade, né? É o grupo mais violento que existe na sociedade. Veja, essa é uma afirmação bastante contundente, mas que me parece encontra amparo também na afirmação de que a violência está ligada a uma relação de poder. A família talvez seja o primeiro grupo onde a relação de poder se estabeleça dentro do contexto social. Né? Exatamente. A relação de poder ela está estabelecida em vários e vários grupos. Né? Então, você tem o poder estatal, e aí a gente vai falar de violência policial, violência, outras formas de violência. Você tem a violência social, que também se desempenha por um mecanismo de busca de poder, né? Quando não se consegue se estabelecer ou buscar alcançar o poder de outras maneiras, né? Se utiliza da violência como a última ratio, vamos dizer assim, para alcançar uma disputa de poder, e isso vai acabar, claro, resultando em comportamentos agressivos, mas é algo que precisa ser combatido. Quando a gente fala em violência no âmbito intrafamiliar, como é que o direito entende isso? E talvez olhando mais para o aspecto do direito de família, né? Quais as formas de violência, efetivamente, que nós temos, agora não tanto voltadas assim para conceitos de saúde, como a OMS faz, ou como também os estudos de psicologia conduzem, mas olhando para o lado do direito, quais seriam essas formas de violência intrafamiliar que a gente identifica? Bem, o direito reconhece aí a violência física, a violência sexual, a violência financeira, a violência psicológica e a negligência. Eu penso que ela não é criminalizada, né? E aí eu até tenho que pedir tua ajuda aí para ver, porque nem toda forma de violência é um crime, né? Embora não seja criminalizada, eu vejo também como uma forma de violência combatida pelo direito, né? Seja lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seja pelo Estatuto do Idoso. Então nós temos aí algumas leis que visam coibir também a negligência como forma de violência. No tocante à negligência, se nós formos olhar aí para o direito penal, nós temos alguns tipos penais que podem alcançar esse comportamento, como, por exemplo, o abandono de incapaz, né? É um crime omissivo, portanto, se realiza por meio da omissão. Eu não posso deixar de saudar aqui nossa audiência internacional. Luiz Cano acabou de entrar aqui direto do México. Um abraço para o Luiz. Olha que maravilha, meu filho. Falar em família, meu filho mexicano. É isso aí. Então, e a violência patrimonial talvez seja uma daquelas menos combatidas dentre as violências intrafamiliares no âmbito do direito penal. Nós temos uma previsão hoje com o Estatuto do Idoso, né? E nós vemos que a grande maioria dos crimes patrimoniais que envolvem os idosos, né? Aqueles crimes ligados a essa condição do idoso, ocorrem no seio da família, né? Muitas vezes isso é verificado,
Então, o direito criminal, sem dúvida, tem aí seus mecanismos, seus tipos penais para tentar combater alguns tipos de violência nesse sentido. E a gente percebe que as persecuções penais em crimes dessa natureza estão intimamente ligadas ao direito de família. Então, aqui, no nosso escritório, infelizmente, nós estamos costumeiramente lidando com casos de violência intrafamiliar e não raras as vezes esses processos e as investigações que dão origem a esses processos têm como ponto de partida os processos de família. As ações de família acabam, então, num primeiro momento, revelando a existência daquela violência, né? Nessas modalidades de violência que você citou, Patrícia, uma das que mais tem me chamado a atenção, e aí não tenho dados para afirmar se há um aumento da incidência ou não, mas é o crime de violência sexual, de abuso sexual de crianças e adolescentes, né? Isso é um delito cruel, muito grave, e que muitas vezes aí o direito de família vai revelar, as ações de família revelam, as disputas de guarda, enfim, revelam não apenas a existência do crime, como muitas vezes a existência de falsas acusações, né? E aí eu queria te perguntar se a alienação parental é vista como uma modalidade de violência intrafamiliar. Eu te pergunto isso porque a alienação parental, já fazendo um link aqui, está diretamente relacionada com falsas denúncias de abuso sexual, né? Nós temos visto isso, infelizmente, com um índice de incidência bastante alto nos últimos tempos. A alienação parental é vista como uma forma de violência intrafamiliar? Não coibida como uma forma de violência, né? Mas tem sido tratada assim como uma forma de violência, porque a alienação parental ela acaba por, primeiro, e muitas vezes a própria caracterização da alienação parental exige que a vítima, né, ou que a criança, melhor dizendo, ou o adolescente que esteja ali envolvido na situação da alienação parental, ela sofra danos psicológicos. Então, penso sim que é uma violência psicológica, né? Só que o direito, ele trata mais dos atos de alienação parental, o direito de família. Muitas vezes não vai a fundo nessa consequência psicológica que está sendo causada. Mas eu entendo que sim, em razão de, já antes mesmo da lei de alienação parental, nós já tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo que é um direito da criança a convivência familiar. Então, ainda que nós não tivéssemos uma lei própria, nós já tínhamos essa situação. E agora, com a lei própria, eu acho que a questão se escancara aí, né? Então, penso sim que é uma forma de violência. As falsas denúncias ou as falsas notícias aqui, para ser mais precisa, sem dúvida alguma é uma forma de violência, né? Constituir crime, você dizer que alguém, imputar a alguém o cometimento de um crime que não aconteceu, e isso coloca toda a família numa situação de vulnerabilidade, né? Alija muitas vezes essa criança, esse adolescente do convívio com o genitor que está sendo acusado injustamente, indevidamente de ter cometido abuso sexual, e é um dos pontos hoje dos mais delicados do direito de família, né? A gente está aí numa fase de debate dessa lei, essa lei vem sendo questionada porque muitas pessoas acreditam que a lei, na realidade, favorece o abusador, porque a pessoa o genitor está ali na disputa da guarda, na disputa do direito de convivência, se sente muitas vezes inibido pela lei de fazer a denúncia, né? E então a gente está num momento aí de bastante debate com relação a esta lei. Mas sim, me parece que é a forma mais grave de violência hoje existente dentro da família, né? Porque muitas vezes ela não é detectada, como você bem colocou, né? O sistema de justiça com relação às famílias, ele só tem oportunidade de atuar quando
do divórcio e das separações, né? Das dissoluções de união estável. Caso contrário, as coisas ficam às escuras. Então, isso sequer chega às raias do Poder Judiciário quando não acontece um caso de separação, um caso de divórcio. E aí sim, nós temos todas essas consequências, né? Não só esses casos de falsas denúncias ou de denúncias verdadeiras, o que talvez não mais gravoso, né? Mas todas as outras formas de violência que acontecem aí, né? Seja violência física entre os cônjuges, violência física dos pais com relação aos filhos, violência sexual de pai e mãe com relação aos filhos, porque às vezes é difícil a gente imaginar, mas há mães que violentam sexualmente seus filhos, irmãos que violentam sexualmente outros irmãos. Então, todas essas formas de violência, elas acontecem em todos os microsistemas, seja no conjugal, seja no parental, seja no fraternal. Legal, legal. A Cleusa Martins, né, está aqui conosco e citou até em forma de pergunta, mas eu acho que isso acaba ficando efetivamente como uma constatação de que crenças religiosas muitas vezes acabam por reforçar, sem dúvida nenhuma, esse sentimento de inferioridade, especialmente da mulher em relação ao homem, né? E isso ajuda a formação dessa e digamos assim, a fertilização desse campo, né, onde a violência vai surgir. Então, sem dúvida nenhuma, você tem um campo muito fértil quando você tem essa como você mesmo disse, né, a família ela é indestrutível, aquilo que Deus une ninguém pode desunir, e muitas vezes se aceita o quadro de violência por conta disso. E a Naomi também faz aqui um questionamento, uma afirmação, na verdade, mandando um abraço para a Naomi aqui também, que a violência velada também, né, ela cita aqui a ideia da síndrome de Munchausen, né, que é aquele comportamento da vítima, vamos dizer assim, numa simulação, né, de quadros inexistentes, e aí numa simulação, eu já estou chamando de vítima aqui, né, de uma sedizente vítima, né, que não necessariamente seria constituída vítima, e é uma fonte, sem dúvida nenhuma, de desestruturação muito grande no âmbito familiar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o maior impacto que você verifica nos processos de família em que você atua acerca da existência intrafamiliar? Onde é que isso vai resultar? Né? A constatação da violência resulta no que exatamente? Bem, em um primeiro plano, né, o que a gente observa aí? Houve notícia de violência familiar lá, né? O pai, o marido bateu na mulher e aí a mulher entra com o divórcio. Os juízes, em geral, fixam guarda unilateral em favor da mãe, né? Mesmo antes de se averiguar, mesmo antes de se perceber aí se aconteceu o fato, não aconteceu o fato, mesmo antes de ouvir a outra parte. Há juízes que justificam isso, né? Essa providência aí, não estou aqui a julgar se a providência está certa ou errada, porque muitas vezes é necessário mesmo que haja um afastamento, mas isso vem ocorrendo, é uma consequência, né? A justificar de que a permanência dessa criança em guarda compartilhada, que é o regime de guarda regra hoje no Brasil, ele seria obstacularizado em razão da violência doméstica, porque se há violência, não haveria como esses pais terem uma comunicação minimamente razoável para viabilizar a guarda compartilhada. Então, eu acho que essa é uma primeira consequência que eu cito. Isso tem reflexo também no estabelecimento do direito de convivência, né, que vai ser determinado para aquele que não tem a guarda direta, para que ele possa conviver com esse filho. Então, muitas vezes, esse direito de convivência ele é estabelecido de uma forma bastante restrita, até porque, não raras vezes, a gente já tem uma medida protetiva, né? Então, esse pai ele não pode se aproximar da mãe. Se a criança é pequena, como é que vai acontecer a entrega da criança de um para o outro? Tem que envolver uma terceira pessoa, alguém que se sirva ali de intermediário, né? Um avô, um tio, um padrinho, que se preste a isso.
Então, dificulta também esse direito de convivência. E eu também citaria aí, né, aqueles casos mais graves e que podem culminar na perda do poder familiar. Exemplo, feminicídio leva à perda do poder familiar daquele que cometeu o feminicídio. Então, e outros, né, casos, maus tratos reiterados, levam à perda do poder familiar, e tudo isso é decidido no âmbito dos juízos de família. A violência sexual em relação a um dos filhos, né? Vamos chamar aqui, vamos dizer, um pai abusador de um dos filhos, ela vai repercutir na guarda, no direito de visitação dos demais filhos, mesmo daqueles que não sofreram nenhum tipo de violência? Até mesmo na perda do poder familiar dos demais. Vai além da perda da guarda e do direito de convivência. Até mesmo perda do poder familiar com relação aos demais, não só com relação àquele que sofreu a violência. Eu estou me lembrando de um caso agora, a gente lembra mais dos casos que a mãe cometeu, né, algum tipo de abuso aí. Era uma mãe que torturava, ela tinha 4 filhos e ela torturava um deles. Uma das meninas, eram 2 meninas e 2 meninos. Os demais não. E aí houve uma denúncia da escola, a escola chamou o conselho tutelar, todos eles foram abrigados, e o direito de convivência era muito restrito dessa mãe com relação a todos os filhos, né? Nesse caso não se chegou à perda do poder familiar, porque a guarda foi concedida e ela tinha pouquíssimo acesso aos filhos. Mas isso se estendeu a todos os filhos. Né? Até mesmo a filhinha mais nova, que tinha um apego bastante grande com essa mãe e tal, porque ela tratava de forma muito diferente os filhos. Né? Ela tinha um problema realmente com essa terceira filha aí, que eram maus tratos ao nível assim de queimar o pé com o tijolo da lareira. Né? Uma coisa muito grave mesmo. E isso se estendeu a todos os demais irmãos. As medidas que foram adotadas para esse caso específico. Então, eu estou lembrando desse caso como exemplo, mas isso serve, é geral. São casos muito pesados de se atuar, né, Patrícia? Sem dúvida nenhuma, são casos muito densos, né? Dia desses, fui até... volta e meia, acabo sendo questionado, né, sobre isso. Como é que a gente faz assim para virar a chave, às vezes, né? E não levar esses casos junto conosco para casa, enfim. É difícil, alguns casos, sem dúvida nenhuma, e a gente precisa encontrar aí um cenário adequado para separar as coisas, né? Que nem sempre é fácil. Um ponto que me chamou a atenção que você colocou aqui é de que realmente muitas vezes a palavra da vítima acaba ganhando um valor muito grande, e os juízes muitas vezes no âmbito do direito de família já decidem por guarda unilateral, enfim, antes mesmo de instruir o processo. O que nós vemos também no processo penal sob uma ótica muito clara, né? Então, por mais que isso seja difícil e perigoso, a gente falou aqui dos casos de alienação parental, falsas notícias, né, como você bem citou, mas são crimes que ocorrem entre 4 paredes, né? São crimes de difícil apuração. Então, muitas vezes você não tem testemunha, ou quando tem são filhos, né, ou seja, são todos informantes, muitas vezes crianças. Então, como ouvir, é melhor não ouvir, né? Essa é uma situação muito delicada, muito delicada. Nós temos um caso, casos, enfim, que as falsas notícias elas estão estampadas, mas outros não, né? Então, não é raro, muitas vezes, o pai chegar aqui e dizer: olha, eu quero que o meu outro filho seja ouvido. Mas quantos anos tem teu outro filho? Tem 5 anos, tem 6 anos. Né? Como é que você vai levar para uma criança dessa a história de uma violência intrafamiliar dessa natureza? Ainda que ela não tenha existido, a simples notícia de que ela foi apurada já pode trazer para essa criança problemas muito sérios na sua formação. E aí, dentro desse cenário, eu queria te perguntar uma coisa.
eu não vou ser indelicado de dizer quantos anos de direito de família tenho aqui do outro lado da tela nesse momento, né? A cancha é muito grande, é muita experiência adquirida aí em tão pouco tempo, vamos dizer assim, né? Mas o quão importante você entende que é o papel do advogado nesses casos de violência intrafamiliar, né? O advogado pode agir para diminuir esse contexto de violência, não pode, não deve, não deve. Né? Você citou a questão do briga de marido e mulher, não se mete a colher, que é você não defendeu isso, mas que é uma crença que ainda existe na nossa sociedade, né? Então, qual o papel nosso, né, enquanto advogado, em processos dessa natureza, né? Nós devemos intervir, temos ferramentas para isso, não temos? Como é que você vê isso? Bem, eu acho que nós devemos intervir, que nós temos um papel importantíssimo, porque muitas vezes, não é o padre, não é o psicólogo, não é o médico, o primeiro membro fora da família a ter contato com esse histórico de violência, é o advogado. Não raras vezes nós somos os primeiros a ter o primeiro contato. Nós recebemos o agressor, nós recebemos a vítima, né? Então eu penso que no papel de advogado das vítimas de conscientizá-los de que aquela situação sim é grave, de que aquela situação ela tem que ter um ponto final, e que esse ponto final tem que ser determinado. Então, é o advogado que muitas vezes faz essa conscientização, é o advogado que faz o encaminhamento para o próximo passo, aí, se houver necessidade, para uma delegacia da mulher, né, para a busca de uma medida protetiva, para cessar essa violência, para que essa violência tenha um ponto final, estado de violência. E com relação ao atendimento do agressor, da mesma forma. Muitas vezes somos nós que conscientizamos, dizemos, olhe, isso não é permitido. Não, mas eu não fiz nada. Eu simplesmente escondi os documentos dela para que ela não saísse de casa. Isso é violência, o senhor não pode fazer isso. Ela tem livre acesso aos seus documentos. Estou dando um exemplo aqui estapafúrdio, mas possível de acontecer, de um fato que a pessoa não reconhece como sendo uma violência, uma conduta violenta, e Então, o primeiro passo é, sim, conscientizar. O segundo passo, eu penso que é colocar para essa pessoa, expor para essa pessoa, para esse agressor, quais são as consequências jurídicas desses seus atos. Existem consequências jurídicas, e muitas vezes, somente esta atitude já é suficiente para que cesse esse quadro tão crítico que é o quadro de violência no contexto familiar. Então, eu penso, sim, que é fundamental. Que é fundamental e nós temos que atuar. Eu vejo essa tua fala, assim, com muita assertividade, porque, veja, embora nós não atuemos na mesma esfera do direito, a gente acaba lidando com esse problema por abordagens diferentes, né? Você no direito de família, eu no direito penal, e a gente converge muito nesse entendimento. Por que eu digo isso, né? Muitas vezes eu acaba recebendo as vítimas aqui no escritório que não percebem que aquilo que estão sofrendo de fato é uma violência, né? Aceitam aquele quadro, ou quando muito, mesmo reconhecendo que é uma violência, dizem, olha, como é que eu faço para resolver isso sem precisar, eventualmente, né, acionar o Poder Judiciário? Claro, existem ferramentas, é possível tentar, mas eu sempre digo que, e a minha experiência na advocacia criminal mostra isso, né? Quando você tem um limitador de fora desse contexto familiar, isso acaba por interromper essa relação de poder, né? E aí não é o marido que está perdendo a guerra, vamos dizer assim, né? O agressor que está perdendo a guerra. Não, está vindo um agente externo
e está dizendo, olha, isso não pode ocorrer. A medida protetiva, né? Então, eu sou muito resistente a esse senso comum que existe. As medidas protetivas não têm eficácia. Tem eficácia, tem muita eficácia. Via de regra, o agressor não rompe. Né? É claro que o que acaba ganhando as manchetes são as medidas protetivas descumpridas. Né? Mas o número de medidas protetivas descumpridas é muito pequena se comparado com das medidas protetivas que são efetivamente cumpridas. Então, impor essa limitação é absolutamente necessário. E também em relação ao agressor, é importante, e aí eu estou usando no masculino aqui, né? Mas como você bem citou, nós temos agressores homens, agressores mulheres. É muito importante demonstrar que aquilo que está sendo praticado no seio familiar é caracterizador de violência. Essa violência muitas vezes ocorre sem que haja essa sensibilidade. Então, ela simplesmente é um movimento repetido, um movimento quase que compreendido como natural. Porque natural não é, mas quase que compreendido como se natural fosse. Outra questão e aqui a gente estou preocupado com o tempo, aqui por favor, temos pouco tempo, infelizmente. Eu queria te perguntar uma coisa, né? Eu já vou tentar unir duas perguntas aqui para a gente poder administrar melhor o tempo. Se a tua percepção é uma percepção de que a violência intrafamiliar vem crescendo, vem diminuindo ou não, e se essa tua percepção tem alguma relação ou não com um maior ou menor, né, repertório jurídico para combater a violência intrafamiliar. Bem, então vamos lá, né? Nós não temos estudos científicos, ou pelo menos eu desconheço, né? Já procurei, que comparem como acontecia, quais eram os casos, qual era a incidência de violência dentro da família no século passado, em meados do século passado e hoje. Nós não temos estudos justamente porque ninguém falava sobre isso há muito pouco tempo atrás. Mas eu, com relação a esta questão, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acredito que o que nós temos hoje é um número maior de notificações, um número maior de notícias dessas modalidades de violência, mas que este número aumentado, ele é desproporcional aos casos de violência que vem sim diminuindo. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos uma época de declínio do patriarcalismo, que era justamente o sistema que estabelecia esse poder na mão de um só, em geral do homem, né? E aí implementando aí a resposta dada para Letícia sobre a origem desse estado de violência das famílias, eu acho que esse é um aspecto que originou, não é o único, mas é um deles, né? Reforçado por essas ideias religiosas todas que nós temos aí, que vem perdurando ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né? Podemos até dizer isso. Então, eu tendo a acreditar, sim, que nós estamos melhorando. Os casos de violência hoje são muito menores do que nós tínhamos há algumas décadas atrás. E aí, é empírico mesmo, né? Vamos pensar assim, conversar com os nossos pais e tios e perguntar se eles apanhavam na infância. E quantas vezes eles apanhavam por semana. E como é que eram as surras, né? E perguntar hoje para uma criança de 6, 10 anos, da mesma classe social, com as mesmas condições de vida, qual é a sua realidade, né? E aí, a gente tem, sim, uma série de leis que vieram e que, sem dúvida alguma, colaboram para esse melhor cenário que nós temos hoje. A começar, eu vou até voltar um pouquinho lá para a lei do divórcio, né? A partir do momento que o Estado reconhece que as pessoas não precisam mais viver sob o mesmo teto e que elas terão proteção ainda que não vivam, a gente já tem aí um grande avanço. Depois a gente teve aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso,
A própria lei da alienação parental, já que falamos sobre ela, sobre esse fenômeno. Tivemos a lei da palmada, né? Que causou discussão, mas então eu não posso dar nem mais uma palmadinha? Não, não pode. Né? Há uma discussão aí, a palmada que corrige, mas não, a realidade é essa. Ficou provado, né, cientificamente, vários estudos, que o castigo físico não resulta em educação, em melhor educação. Então, afastemos essa forma de educar. Então, sim, eu acredito, eu tenho essa crença, eu sou uma pessoa otimista, quem me conhece sabe disso, eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu acho que o mundo de hoje é muito melhor do que qualquer outra era que já vivemos, e nesse aspecto particular, sim, acredito que estamos avançando a largos passos. Legal. Não estamos nem perto do ideal, há muito que avançar, né? Mas estamos sim avançando. Muito bom. Minha irmã, eu queria agradecer demais, né? Queria mandar um grande abraço para o Marcel, que eu estou vendo estar aqui conosco, para a Paloma. Eu fui vendo, né, tantas pessoas queridas que passaram aqui conosco hoje. A Carol, o Pedro Henrique, a Vera, né, que continuam aqui conosco. Andréia, né, sempre nos prestigiando aqui. Querida, a Silmara Sass. Então, sejam todos sempre bem-vindos, presentes aqui conosco, Cassiane. E dizer que esse é um tema que a gente poderia conversar muito mais tempo. O Instagram aqui nos espreme, eu estou preocupado aqui que caia a qualquer momento a nossa transmissão. Então, eu queria te agradecer demais, dizer que compartilho, né, contigo esse otimismo, eu diria, esse otimismo, porque também entendo que o repertório jurídico foi muito ampliado nos últimos anos. E isso nos traz mecanismos, ferramentas para coibir a violência intrafamiliar. Então, acredito na diminuição desse cenário, mas isso que a gente está fazendo hoje aqui, esse bate-papo, né, que a gente está fazendo, ele também tem um papel muito importante. Mandando um abraço para o Marcos, aqui também está conosco. Também tem um papel muito importante, porque, acima de tudo, a conscientização é uma ferramenta indispensável. Minha querida, muito obrigado. Se despeça aí dos nossos espectadores, que nós temos 2 minutos aí. Muito obrigada, sou eu quem agradece, eu estou aqui, né, com o coração cheio de gratidão, junto com o meu otimismo. Eu tenho otimismo e gratidão nesse momento aqui. Então, te agradeço muito pela oportunidade, pelo convite, foi muito legal, pena que passa tão rápido. Quero mandar um beijo para os meus alunos do 8º período, que disseram que em live ninguém mandou um beijo para aluno. Beijo para vocês, 8º período, beijo para o 8º período. Também para os do 3º, né? Extensivo para o 3º. Aqui os do 8º pediram um beijo. Mas também vai aí para o pessoal do 3º período, meus sócios queridos, minha família toda que está aqui nos prestigiando. Agradeço demais, meus amigos. Muito obrigada pelo convite, pela participação, foi ótimo. Valeu. Obrigado, querida. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Beijo, querido. Tchau, até mais. Essa parte final é meio tensa, né? Você não sabe quando você pode parar de rir, sorrir. Continuamos ao vivo aqui ainda. Oi? Estamos encerrando agora.